Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 363. A Gênese capítulo 10. Então, do capítulo 10º, Gênese orgânica, nós já falamos a respeito de formação primária dos seres vivos. Tecemos um pouco de comentários a respeito do princípio e tal. Geração espontânea, escala dos seres orgânicos. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o homem corpóreo. O homem corpóreo. E é na questão de número 26. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, nós temos que analisar dessa forma, do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, né? Dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Então, nós sabemos que, do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, né? Dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. É lógico que todos os seres mamíferos diferem na forma exterior, na forma física, na forma exterior, na forma física, na forma comportamental, né, na forma moral, na forma intelectual, intelecto, difere. Então existe uma diferença muito grande em matéria de inteligência, né, que já falamos a respeito de cultura, né? Então existe uma grande diferença. Então difere totalmente o homem, o ser humano, né? Do ponto de vista corpóreo. Então, ele faz parte da classe dos mamíferos. Mas a forma, né? Principalmente a forma externa, difere imensamente da forma dos outros seres que são mamíferos, como por exemplo a baleia, né? A baleia é um ser mamífero. Então você observa que, por mais obeso, com todo respeito, porque esse é um estudo, por mais obeso que seja a pessoa, mas ele nunca se compara, a obesidade dele nunca se compara ao peso de uma baleia. O leão, né? Os leões, as leoas, as vacas, né? Os equinos, os bovinos, são todos mamíferos, né? Mas todos diferem um do outro. Então, quanto ao mais,
Me desculpa. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais. Aí agora olha para você ver como que são as coisas. Ao mesmo tempo que o ser humano, principalmente fisicamente, ele se difere de todos os outros seres mamíferos, fisicamente, externamente, a aparência, já o seu interior, olha só para você ver, quanto ao demais, a mesma composição de todos os animais. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais mamíferos. Então, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir alguns vídeos anteriores nossos, quando nós tratamos a respeito do organismo do ser humano, uma leve comparação. Eu não sei se você se lembra quando nós tratamos a respeito de que quando numa faculdade de medicina, os médicos, eles dessecam os corpos dos animais. Cirurgias, eu quero dizer, dessecam um tumor é o mesmo que abrir, né? Dessecar é o mesmo que abrir. Desseca. Então, uma incisão, suturação, pontos. Suturar é o mesmo que dar ponto. São tantos nomes, né? Não sei para que estudo, mas a gente respeita. Mas não significa que a gente tem que repetir aqui todos esses nomes. Mas nós tivemos a oportunidade de dizer que nos laboratórios, né, de teste de vacina, de algum medicamento, alguma coisa assim, muitos cientistas, eles se utilizam de coelho, rato, cachorro como cobaia, né? Às vezes até animal de porte maior, como por exemplo uma vaca, um cavalo, um touro. Acontece tanta coisa, gente, só que a humanidade não fica sabendo. A humanidade não fica sabendo das coisas que acontecem. Às vezes, quando as pessoas nos ouvem dizendo isso aqui, pode pensar assim, nossa, mas que palhaçada, hein? Vê lá. Testes de vacina em cachorro, em rato, em coelho, por que será? Tá ficando doido não esse Luiz? Não tem nada de doidice aqui não, isso é a realidade. Por quê? Porque não existe diferença nenhuma do organismo interno de um animal quadrúpede para com um bípede. Não existe diferença nenhuma. O mesmo organismo interno de um elefante, de um cavalo, de um boi, de uma vaca, de um cachorro, enfim, o mesmo organismo é o mesmo organismo de um ser humano. Não difere praticamente em nada. Tanto é que quando os cientistas, eles, depois de alguns anos de testes em laboratório, ali naqueles cobaia, nos animais,
eles já partem logo para os seres humanos o mesmo. Eles não têm receio, porque não há diferença nenhuma. Então, olha só para você ver, senhor. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, né? Os mesmos órgãos, olha só, Kardec dizendo, as mesmas funções, né? E os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, esse ele é o ser humano. Vou usar o nome ser humano. O ser humano nasce, vive e morre nas mesmas condições que todos os outros animais quadrúpedes. Nasce do mesmo modo, a concepção é a mesma, veja bem, a concepção de um bezerro lá no pasto é a mesma concepção de uma criança que acaba de nascer. A concepção é a mesma. É só a pessoa estudar um pouquinho mais, que a pessoa consegue se inteirar desses assuntos. Porque dizendo assim, às vezes a pessoa pode dizer assim, pode pensar assim, nossa, mas que comparação mais drúxula, né? Que comparação assim mais sem fundamento. Mas se a pessoa estuda, ele percebe que há fundamento. Então, ele vai perceber que o golfinho também nasce através de uma concepção, a baleia, o jacaré, o cavalo, a vaca, né? O macaco. Ele vai perceber que tudo, o passarinho. Ah, não, mas o passarinho nasce do ovo. É do ovinho, não é? É. Oh, mas para formar aquele ovo lá, não foi preciso de uma concepção? Ali dentro do ovo, eu não sei se a pessoa sabe, mas o ovo, o ovinho, o ovo de uma galinha ou o ovo de um passarinho é um óvulo, é uma célula. Então, a concepção ali naquele ovo que o passarinzinho está chocando o ninho, a passarinzinha, ela só conseguiu botar aquele ovinho porque aquele óvulo, ele foi fecundado. Ele foi fecundado, e é lógico, a passarinhazinha, né, a beija-florzinha, ou a canarinhazinha, né, o passarinho. Eles correm, eles têm um período, eles têm um tempinho para fazer o ninhozinho. Assim a galinha, né? Apesar que esse negócio da galinha a gente já tratou de uma outras formas também, mas segue-se o mesmo processo. Então, todos os animais que se assemelham ao homem, assim, no interior, fisicamente, né? Eles nascem, vive, morre nas mesmas condições. E quando morre, seu corpo se decompõe como tudo o que vive. Então, olha só para você ver. O seu corpo
se decompõe como tudo o que vive. Então não existe. A única diferença que existe entre os humanos e os animais está na aparência, na fisionomia, não tem tem nada, na fisionomia, na aparência física, né? Não há em seu sangue, olha só você ver Kardec dizendo, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Você entendeu isso agora? Não existe um átomo no corpo do homem, do ser humano, diferente dos átomos que existem no corpo dos animais. Então, como nós já acabamos de dizer, a única diferença que há entre nós, humanos, e os animais está na aparência. O cachorro tem o mesmo organismo que o meu, que o teu. Você sabia disso? Para começar, o cachorro tem pressão arterial e tem disritmia, retimia. Cachorro tem diabetes, colesterol, tem triglicérido alta, tem tireoide. Cachorro tem miopia. Cachorro tem problema nas vistas. Cachorro tem problema dentário. Por isso tem dentista para cachorro. Tem oftalmo que trata dos cachorros. Né? É lógico que envolve mais os veterinários, mas eles estão se especializando nessa área também. Tem cachorro que tem problema de surdez. Tem cachorro obeso. Então, tem cachorro com tudo quanto é tipo. Tem cachorro que eclode neles determinados tipos de câncer. Determinados. Isso não significa que os cânceres... Engraçado que eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, Eu vou dizer uma história de uma família que eu conhecia, que hoje eu não tenho mais contato com ela, porque elas foram embora para São Paulo há muitos anos já. Mas eles tinham um cachorro e eles amavam esse cachorro. Amava demais. E um dia lá, mas isso aconteceu aqui em Paraíso, né? Agora eu vou contar uma história. Estou fugindo da história aqui? Não, é a mesma história. Para você ver o absurdo, a falta de conhecimento de certas pessoas que eu vou citar já já. Chega um dia, o cachorro adoeceu e naquela época a parte veterinária não era tão evoluída como agora em 2023, porque em 2023, olha, tem uns cachorros aí que eu vou te falar para você ver, vou te falar, viu? Mas isso não é nem cachorro. Não é nem cachorro. Isso aí é espírito evoluído de outros planetas que reencarnou aqui na Terra, porque eles vivem uma luxúria que só o menino Jesus mesmo, embaixo do sofá, que se esconde. Eu conheço cachorro que toma banho 2 vezes por semana. Não, uma, né? 15 dias, uma vez a cada 15 dias? Ah, tá. Mas eu conheço cachorro que dorme em cima do próprio sofá. Sabe, mas é uma frescuragem. Mais uma frescuragem. Tá bom.
Mas para você ver, ó, há uns 15, 20 anos atrás, 2023 agora, essa família amiga minha tinha um cachorro e um dia lá eclode um câncer nesse cachorro e mata o cachorro. E essa família era apaixonada demais nesse cachorro. Esse cachorro era como se fosse um filho para essa família. E eles foram numa casa espírita aqui em Paraíso. Pena que eu não posso dar o nome, mas eu acho que falando por aí as pessoas já imaginam onde é que isso pode ter acontecido. Sabe onde você acabou de pensar agora? É lá mesmo. A família foi na casa, nessa casa, numa casa espírita aqui em Paraíso. Chegou lá o mentor da casa espírita, através de um médium lá, pediu para que as pessoas agradecessem a Deus. Agradeço a Deus, meus filhos. Esse câncer ter eclodido e matado esse cachorro, porque esse cachorro, ele foi enviado pelos bons espíritos para poder aliviar a prova e a expiação de vocês. Porque era para um de vocês da família reparar o erro do passado através do câncer. Mas como? Deus é tão bom, mas tão bom. Deus resolveu que, em vez de vocês pagar, um da família pagar com câncer, ele enviou um cão. E o cão, ele contraiu a dívida, o débito da existência passada de vocês. Ah, mas qual de nós? Não, isso eu não tenho autorização para dizer. Mas é um de vocês que estão aqui dentro dessa casa espírita. Então esse cão, ele assumiu a dívida de vocês. A prova, a expiação da vida passada de um de vocês que estão aqui. Olha só que charlatanismo. E foi transferido para o cão o câncer que ia eclodir no corpo físico de vocês. De forma que vocês não precisam se preocupar mais, porque essa dívida já foi saldada, já foi quitada, já o cão saldou a dívida no lugar de vocês. E não é que essa família acreditou mesmo nisso? Luiz, eu duvido que isso aconteceu aqui em Paraíso. Ué, tem muitas pessoas que me conhecem, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo e pedir para num vídeo eu gravar um outro vídeo dizendo qual foi essa casa espírita e qual foi esse médium que na época recebeu esse mentor espiritual, e também quem é essa família que ainda vive em Paraíso hoje, eu posso dizer tudo, mas claro, não tem medo não. Eu só não digo agora por uma questão de ética, de respeito, mas para mostrar o absurdo. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, é bom a gente ter muitos cães em casa, muitos gatos em casa, porque tudo de ruim que às vezes tem que pegar na gente, pega nos gatos, pega nos cachorros. Pobreza de espírito é tão grande, né? Por isso que Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. É muita ignorância. É muita ignorância achar que as nossas dívidas, né, vamos usar aqueles termos assim, pejorativos assim, é muita ignorância achar que
as nossas dívidas de vida passada, as nossas provas, as nossas expiações, é transferida para os gatos, transferida para os cachorros, né? Por isso que tem pessoas que às vezes... Eu conheci uma senhora em São Sebastião do Paraíso que era benzedeira e ela benzia até animais. Às vezes dava conjuntivite nos gatos e as pessoas levavam os gatos para ela benzer e sarava, porque ela dizia: esse conjuntivite que apareceu nesse gato é para aparecer no teu filho, mas Deus foi tão bom que desviou do teu filho, passou para o gato. Será que isso é possível, gente? É pobreza demais, né? De conhecimento, né? E o pior, tem gente que acredita nessas babaquices. Vamos para o próximo vídeo.